Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aí mais uma vez reunidos para dar continuidade aí ao nosso módulo de correções da FGV destinado a esse concurso aí que está por vir. Já está aí menos de um mês para a gente realizar o concurso. Mais uma vez eu agradeço a você a confiança aqui no meu trabalho. Eu espero poder contribuir com que você tenha um bom resultado no concurso, né? Em Direito Administrativo, a gente já falei com vocês aqui, e nós vamos buscar sempre chegar ao gabarito. Beleza? Então, como a gente já conversou na primeira aula, vamos dar continuidade. A nossa meta aqui é corrigir 40 questões. Você provavelmente já está aí com as questões. Se você já fez, não sei se você já fez, mas você já tem acesso às questões, deve ter percebido aí que botei questões bem complexas, questões que eu procurei buscar desse ano, então a gente vai ter muito uma novidade aqui na nossa aula. A gente não vai perder muito tempo, já conversamos bastante na primeira aula, estamos no segundo encontro. No terceiro eu vou dar uma dica aí de como você vai obter aquele residual de exercícios que eu tenho, mas que não utilizei nas nossas aulas, porque ou o tema é repetido, ou a questão é muito fácil, mas enfim, sempre vale a pena ter um conteúdo a mais de material, de exercícios, para poder fazer a reta final. Em especial, reta final em cima de exercícios, a gente tem conversado bastante sobre isso. Ok? Um abraço a todos aí, mais uma vez agradeço a confiança. Então vamos em frente, né? Não vamos perder aí muito tempo, para que a gente possa atingir a nossa meta dentro do prazo que nós temos de horário para poder chegar lá. Então vamos lá, como eu conversei na primeira aula, essa segunda aqui nós teremos a inversão dos temas. A gente vai começar por aqueles temas que normalmente são final de matéria e vamos chegando no fim naqueles temas que são mais comuns, que normalmente vocês aí já dominam com uma maior tranquilidade, porque está sempre estudando isso, é o mais frequente nas questões, ok? Então vamos lá, gente, olha só, questão de 2015, eu tenho baixado bastante coisa desse ano, vou procurar esgotar até o nosso último encontro, para que a gente consiga fazer aquela preparação de reta final 100%. Primeira questão, a instalação de uma rede elétrica para a execução de serviços públicos em uma área privada é exemplo de intervenção do Estado na propriedade, na modalidade D. Então, isso é aquele tema que não é muito comum nos concursos públicos, mas que de vez em quando aparece, que é a intervenção do Estado na propriedade privada. E há diversas intervenções que são chamadas restritivas, em que há uma limitação temporária ou parcial numa propriedade privada, e há aquela intervenção que é supressiva, que é o caso da desapropriação. Ok? Bom, esse tema ele está muito focado na ideia de dois direitos que se contrapõem, entre aspas, né, uma ponderação entre o direito à propriedade e a função social da propriedade. Então a Constituição ela vai inaugurar esses aspectos lá no artigo 5º, vai desenvolver alguns deles, em especial a parte de desapropriação, lá no final da Constituição Federal, mas há também uma legislação infraconstitucional e uma teoria também que aborda esse tema. A nossa questão aqui ela vai apenas citar uma situação específica, que é a instalação de uma rede elétrica para a execução de serviço público. Então, quando nós temos a utilização da propriedade privada para a execução de um serviço público, onde você vai utilizar parcela dessa propriedade, é como se fosse uma desapropriação parcial, onde uma parcela da propriedade privada, normalmente um bem imóvel, ele vai ser utilizado como servidão administrativa para passagem de algo essencial à prestação de um serviço, como um gasoduto, um aqueduto, ou, como está aqui na questão, as torres e a fiação da rede elétrica, enfim, aquele espaço ali ele vai ficar de domínio público em função da necessidade desse serviço. Esse termo ele é denominado servidão administrativa. A servidão administrativa ela é um direito real de uso da propriedade privada que se faz em favor da prestação de um serviço ou de uma obra pública, mas de forma definitiva, é como se fosse uma desapropriação parcial, ok? A requisição tem a ver com aquela situação de eminente perigo público, lá do artigo 5º, inciso 25, da Constituição Federal, situações de guerra, mas é temporária, passível de indenização posterior, de acordo com os prejuízos causados.
A ocupação temporária, ela não tem a ver com iminente perigo público, mas é uma utilização também temporária de um bem imóvel ou até mesmo um serviço em razão da necessidade de interesse público temporário. Tá lá naquele decreto 3365 de 41, que é a Lei Geral de Desapropriação, no artigo 36. A diferença é que é uma situação temporária e vai ser indenizada em um momento posterior. Ok? Tipo, o poder público vai realizar uma obra e ele precisa de um espaço privado para colocar o maquinário. Então ele vai ocupar ali temporariamente, depois ele faz a devolução com a devida indenização. Limitação administrativa são situações gerais, leis gerais, que estabelecem algum tipo de restrição à propriedade privada. Para que se a pessoa tem que se abster de fazer alguma coisa, ela tem que suportar alguma coisa. Suportar uma fiscalização, estar proibida de construir acima de um determinado patamar, estar obrigada a construir deixando um espaço, né, de testada para calçada, enfim, uma série de regras que acabam limitando a utilização da propriedade privada, mas de uma forma geral, atingindo a todos. Não há assim um direcionamento específico, como há nessas três situações aqui. E a desapropriação é aquela que suprime a propriedade, né? O bem privado, ele vem para o patrimônio público com prévia indenização, em regra, depende de um decreto expropriatório, mas existem diversos mecanismos de desapropriação. Eu vou procurar na nossa próxima aula, eu vou procurar trazer umas questões para a gente aprofundar um pouquinho esse aspecto da desapropriação, beleza? Então essa primeira questão aí, eu procurei falar um pouquinho mais, não é um tema difícil, tá? Às vezes a gente não chega nesse tema, mas ele é relativamente tranquilo, e as questões estão muito em cima dessas coisinhas assim, meio que repetidas, meio que textos já comuns nas provas. Então, se a gente tiver um volumezinho, que eu vou passar para você, dificilmente vai fugir daquela repetição própria, normal de questão de concurso. Beleza? Então vamos em frente. Só lembrando, né? Essa aqui é meio teórica, tá? Essa aqui é meio teórica. Mas nas demais, pegue aí o seu papel de anotação, que a gente vai dar a dica dos artigos. A gente vai dar a dica, né, de como se preparar também. Vamos ver aqui para esse troço. Desce ou não desce? Ah, tá aqui, do lado. Tá brabo aqui. Esse negócio de ao vivo é complicado, né? Enfim. Não pode dar chabu, senão, né, já era. Bom, gente, vamos lá, né? Sobre bens públicos, assinale a afirmativa incorreta. Então, bem público, eu já vou dando a dica aí para você. O que a gente percebe da FGV é o seguinte: bem público é trabalhado a partir do artigo 98 e 103 do Código Civil. Ela utiliza muito os dispositivos do Código Civil, além daquela teoria geral sobre bem público. Mas, enfim, afetação, desafetação e tal. Mas foca aí no artigo 98 até o 103 do Código Civil, pega as informações que normalmente a questão ela vai ter o gabarito ali. Meio estranho às vezes, mas é dali que a FGV tem tirado as informações. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa questão. Letra A. Sobre bens públicos, assinale a afirmativa incorreta. Então, olha só, está pedindo aqui a afirmativa incorreta. Letra A. Os edifícios públicos, as praças militares, os veículos oficiais, os navios e as aeronaves de guerra são exemplos de bens públicos de uso especial. São três categorias tradicionais, né? O bem público de uso comum do povo, em que, né, a comunidade, né, as pessoas podem utilizar. Às vezes é possível até uma cobrança para essa utilização, como um parque, né, uma reserva ambiental e tal, mas é de uso do comum do povo. Todos podem ter acesso regularmente para diversos fins. Praças, logradouros públicos de uma forma geral, ruas, né, avenidas e etc. Bem público de uso especial é aquele que é do domínio público, está afetado ao interesse público e ele tem uma destinação específica. O acesso ele é restrito, como é o caso desses exemplos que foram colocados aqui. Então, a letra A está correta. Esses exemplos indicam um bem público de uso especial. Essas definições lá, como eu coloquei para vocês, elas estão lá no Código Civil, dá uma olhadinha lá. Letra B. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação. Afetação, perfeito, tá? Na forma em que a lei determinar. Então,
os bens que estão tendo uma utilização de uso comum do povo e de uso especial, eles são efetivamente inalienáveis. Os chamados bens dominicais, que seria a terceira categoria, são aqueles bens que não têm uma destinação específica, mas integram o patrimônio público. Eles podem ser alienados, mas na forma da lei. Tem que seguir o trâmite estabelecido em especial na Lei 8.666, lá no nosso conhecido artigo 17, para que se possa fazer essa alienação. Quase que não sai, né? Bom, então aqui está certa a letra B. Letra C. Os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno são públicos. Segundo o Código Civil, bem público são aqueles que integram o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, beleza? Todos os demais seriam bens privados ou bens particulares, inclusive das pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração. Essa é a ideia que coloca lá o nosso Código Civil. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Perfeito, está lá, salvo engano, no próprio artigo 98 do Código Civil, que eu peço que você confira lá depois. Letra D. Então tá certa C. Letra D. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, às quais se tenha dado a estrutura de direito privado, não dispondo a lei o contrário, não são considerados dominicais. Dominicais são aqueles que têm a alienação mais flexibilizada. Tá? Eles não estariam assim afetos a uma satisfação de interesse público. É óbvio que para alienar tem que respeitar os parâmetros da lei, mas em tese não são submetidos àquela proteção da inalienabilidade, da impenhorabilidade, da não onerosidade, que são as proteções tradicionais que o ordenamento, a imprescritibilidade, que envolve o uso capião, são as proteções tradicionais aos bens públicos, tá? Então, é uma relaçãozinha meio rebuscada, tá lá no Código Civil também. Então, de novo, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, às quais se tenha dado estrutura de direito privado, meio estranho isso, né? A gente pode imaginar, talvez, uma fundação pública de direito público que tenha a estrutura de uma fundação que, na verdade, é de direito privado. Né? Tradicionalmente, a fundação é de direito privado. Ou então, a pessoa jurídica de direito público que tem uma estrutura de empresa. Exemplos a gente procura na doutrina, efetivos, e não se encontra. Mas está lá no Código Civil. Eles lá, ou no Código Civil, ele afirma que esses bens são dominicais também. Dominicais no sentido de que a alienação ela está mais flexibilizada, não está submetida àquelas proteções típicas dos bens públicos, em regra. Tá? Então, eles são passíveis de alienação. Então, basicamente, bem privado, independentemente se é de patrimônio de alguém que integra a administração pública, são bens das pessoas jurídicas de direito privado. E aí não tem as proteções típicas dos bens públicos. Os bens públicos são aqueles que integram o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Eles têm todas aquelas proteções. Para a sua alienação, eles precisam respeitar a lei, mas tem que passar a enquadrar a condição de bem dominical. Ele tem que estar desafetado do interesse público. Aí ele pode ser alienado. Se ele estiver afetado, ele não pode ser alienado. Beleza? Bom, enfim, segundo o Código Civil, esses bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, às quais se tenha dado estrutura de direito privado, são dominicais. Ou seja, eles estão, até certo ponto, protegidos pelas prerrogativas típicas dos bens públicos, mas estão passíveis de alienação. Não estariam, assim, afetados a ponto de a proteção da inalienabilidade lhe atingir. Tá? Então, eles seriam alienáveis. Ok? Bom, então, dá uma olhadinha lá no artigo 99, salvo engano, do Código Civil, que tem justamente essa expressão. E como ele diz que não aqui não é considerado bem dominical, tá errado, porque é considerado bem dominical. Tá? E a letra E, desafetação, é o fato administrativo pelo qual um bem público é desativado, deixando de servir a finalidade pública anterior, e aí ele se enquadra na condição de dominical e pode ser alienado, tá? Então ela vai atingir um bem público que passa a não interessar mais a uma atividade de interesse público, ok? Bom, eu fui um pouquinho mais cuidadoso aqui, porque eu sei que esse tema
normalmente o pessoal não chega a estudar com muito cuidado, com muita profundidade. O gabarito é a letra D mesmo, tá? Dá uma olhadinha lá no Código Civil, mas perceba, você que está aí do outro lado, perceba o seguinte, isso pode ser o diferencial na prova. Então, gente, não dá pra gente deixar a desejar, deixar lacuna. Você que está aqui comigo, eu tenho certeza, muitos de vocês eu conheço lá do Facebook, das próprias aulas presenciais, né, do cotidiano do presencial. E eu sei que você já está bem à frente aí no estudo. Então, tá na hora de fazer a diferença. Vamos pegar aquilo que está faltando. Eu acredito que o que esteja faltando seja bem público, controle, serviços. Vamos bater nisso aí. E o restante eu tenho certeza que você já domina muito bem. Ok? Vamos nessa então, gente. Olha lá. Terceira questão. Com os olhos voltados à sistemática constitucional brasileira a respeito da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, é correto afirmar que o Tribunal de Contas deve... Bom, agora eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui para a gente chegar no nosso objetivo, tá? Aqui é tudo amarrado em cima de legislação. Vamos lá. Julgar as contas apresentadas por todos os agentes públicos, ele está pedindo o correto, né? Não todas, porque o chefe do executivo ele vai apenas apreciar, beleza? Então, ele está pedindo aqui a correta, né? Então a letra A, ela está errada. Já anota aí, artigo 71 da Constituição Federal, os 3 primeiros incisos. Negar-se a registrar a aposentadoria concedida pelo órgão competente que não preenche os requisitos legais. Está aqui o nosso gabarito, ele não registra. Lembrando, como a aposentadoria nesse contexto é um ato complexo, a aposentadoria sequer se forma. Não há que se falar em anulação dessa aposentadoria. O órgão deu o primeiro passo para a aposentadoria, só que para a aposentadoria ser confirmada, ela ser concretizada, é necessário registro no Tribunal de Contas. Se não há o registro, ele se nega a registrar, a aposentadoria nem se forma. Então o tribunal não anula essa aposentadoria, ele simplesmente não confirma. Ok? Ele não tem um prazo para fazer isso. O que se entende é que se ele demorar mais de 5 anos, ele tem que dar ampla defesa de contraditório, caso ele venha a verificar a possibilidade de não registrar. E aí no momento que ele registra, é que começa a contar os 5 anos para uma eventual anulação, lá da nossa Lei 9784. Tudo bem? Bom, então o gabarito que for na letra M você já pode anotar. Vamos ver o restante que está correto. Eximir-se de fiscalizar as contas prestadas pelos entes da administração pública indireta? Não, ele tem que analisar a conta de todos os gestores de recursos, patrimônio e etc. Está lá no 71. Eximir-se de fiscalizar as contas prestadas pela mesa da Casa Legislativa que serão apreciadas pelo Poder Legislativo? Não, ele vai analisar a administração pública como um todo, tá? O julgamento é que do presidente da República ele não está obrigado. Letra E. Ter suas decisões referendadas pelo Poder Legislativo para que adquiram eficácia? Negativo, né? Ele pode, certas medidas, como nós vimos lá no primeiro encontro, lembra disso? Como sustar os contratos, ele não pode, porque cabe à Casa Legislativa. Mas ele pode suspender os atos. Os atos ele pode. Tá? E as suas decisões vai ter, inclusive, eficácia de título executivo. Está lá nos dispositivos também. Então, uma condenação, ele já vai direto ao Poder Judiciário através de uma ação de execução para cobrar o valor da multa aplicada. Tá? Então, atenção, separa um tempinho, lê o 71. Tenho certeza que ele pode fazer uma diferença na prova para vocês. Tá? 71 da Constituição Federal. Beleza? Então aqui na 3, ficamos com o gabarito na letra B de bola. Vamos em frente. 4. O controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Nesse contexto, é correto afirmar que o controle, então está pedindo aqui mais uma vez o correto. Sempre importante, professor já falou isso, continuo falando. Primeiro, analise o que se está pedindo para depois enfrentar a questão para não se deixar levar por erro burro, tá? Então, vamos lá, está pedindo o correto. Controle legislativo é aquele executado pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração pública, como, por exemplo, quando o Tribunal de Contas, órgão do controle financeiro que integra o Legislativo, realiza o controle externo dos poderes executivo e judiciário. Olha, aparentemente, né, a gente pode entender aí que
está dentro do contexto. Seria o controle legislativo financeiro, ligado à atuação do Tribunal de Contas. É só um cuidadinho que a gente vai ter que ter aqui. Vamos analisar os demais para a gente chegar aí no nosso gabarito com mais tranquilidade. Judicial é levado a efeito pelo Poder Judiciário, ao qual cabe, em regra, decidir sobre a legalidade e o mérito dos atos administrativos em geral. Aqui está errado, né? O Poder Judiciário só pode apreciar a legalidade. Ou o ato é legal ou ilegal. Ele não vai se intrometer no mérito da atuação do administrador. Então a B está errada. Letra C. Administrativo é o que se origina da própria administração pública, como, por exemplo, quando o chefe do executivo, pelo atributo da autotutela, promove a revisão, seja para a invalidação, seja para a alteração de um ato oriundo do Poder Legislativo. Aí viajou, né? Em função da autonomia administrativa dos poderes, o chefe do executivo não pode rever os atos da administração pública no Poder Legislativo. Totalmente fora a letra C também. A letra D. Controle externo é exercido, deixa eu apagar aqui, é exercido com exclusividade pelo Poder Judiciário sobre os poderes legislativo e executivo, que estão sujeitos às decisões judiciais pelos princípios da inafastabilidade e supremacia da jurisdição, sendo que tais poderes não exercem qualquer controle sobre o judiciário. Negativo, né? Existe o controle externo do legislativo sobre os atos administrativos do Poder Judiciário. Então é um equívoco dizer que o externo é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário. Tá fora. Letra E. Interno é exercido com exclusividade pelo Executivo, por meio do Tribunal de Contas, que promove a fiscalização contábil. Tá tudo misturado aqui, né? Interno, ele vai ser exercido por todos os poderes no âmbito da sua própria administração. Esse é o controle interno, também está lá na Constituição, lá no 70, no 71. Então, tá errado, né? Mas vamos fechar. Interno é exercido com exclusividade pelo Poder Executivo, por meio do Tribunal de Contas, que promove a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos do próprio Executivo. Deu uma viajada aqui, né, porque aqui o interno ele é exercido por todos os poderes e o Tribunal de Contas não auxilia o Executivo no controle interno de seus próprios atos. Então, diversos erros. Voltando para o nosso gabarito, a letra A, só queria confirmar certinho, ver que está tudo errado, que aqui tem um ponto interessante que eu por acaso percebi agora. Olha só, o gabarito está aqui, mas legislativo é aquele executado pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração pública, como, por exemplo, quando o Tribunal de Contas, órgão de controle financeiro que integra o Legislativo. Então, ele está admitindo aqui que o Tribunal de Contas é um órgão integrante do Legislativo e não um órgão extrapoder. Aqui está, apesar da divergência, aqui também claro. Realiza o controle externo dos poderes executivo e judiciário. Tranquilinho, gabarito aí a nossa letra A, efetivamente. Tudo bem? Fique esperto em controle, tá? Controle pode fazer a diferença na nossa prova. Eu estou até pensando em começar a próxima aula também por essa parte aqui, para a gente levar com mais tranquilidade. Lá no final, às vezes, o tempo está exprimido e tal. Se você, né, achou que está legal assim, né, me dá um feedback lá. A gente começa por essa parte aqui e depois fica aquela matéria que a gente já está meio que saturado. Para aqueles que já estão na luta do concurso, sabe que aquela parte de servidor, de organização de administração, é uma parte que normalmente a gente assimila de cara, tá? Obviamente, depois de um certo estudo. Vamos nessa, vamos para o estudo dos serviços. O artigo 175 da Constituição da República dispõe que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Só atenção, né? Se for caso de inexigibilidade, essa licitação ela pode deixar de ser realizada. Assim, quanto à figura de quem os presta, existem dois tipos de serviços: os centralizados, prestados em execução direta pelo próprio Estado, e os descentralizados, prestados por outras pessoas. Nesse contexto, é correto afirmar que essa resposta aqui, gente, eu já vou indicando para vocês, ó. Serviço público, o que a gente tem visto da FGV é o seguinte: artigo 2º, os incisos, e do artigo 6º também, que vai trazer os princípios, artigo 2º, artigo 6º, e artigo 35 a 40 da Lei 8987 de 95. Então anota aí, 2º, 6º, 35 a 40 da Lei 8987 de 95
que é a Lei Geral de Serviços Públicos, de concessões e permissões. E aqui nós temos a definição de permissão e concessão, que está tudo lá no artigo 2º. Vamos dar uma olhadinha aí. Está pedindo o quê? A correta, não é isso? Correta afirmada. Vamos lá. Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, tomada de preço, convite. Então já está errado aqui. A modalidade adequada à concessão é a concorrência. Beleza? Então a letra A, equivocada. Letra B. Permissão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência. É o contrário, né? A permissão, há quem diga que é ato administrativo, há quem a lei vai colocar como contrato de adesão, mas contrato de adesão é uma característica de ato, porque precário e revogável a qualquer tempo. Mas enfim, dá uma olhadinha lá no artigo 40. A licitação ela é até obrigatória, mas olha só, não é obrigatória a modalidade de concorrência. Tá, então ele pegou a definição de concorrência aqui em tese e colocou ali na frente o nome permissão. Então errado. Depois peço que você veja lá o artigo 2º. Letra C. Permissão de serviço público é a delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviço público feita pelo poder concedente a pessoa física ou jurídica. É sim possível pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Está aqui o nosso gabarito. É o inciso 4, lá do nosso artigo 2º, da 8987. Vamos conferir o erro das demais. Concessão de serviço público é a delegação a título precário. Não, precário não, né? Precário é permissão. Mediante licitação, a licitação tem que ter a modalidade de concorrência. Para pessoa física também não pode, só pessoa jurídica ou consórcio, que demonstra capacidade para seu desempenho. Então, errada a letra D de dado. E a letra E, a Lei 8987 nem fala sobre autorização. Há quem diga que não é o caso de mecanismo para delegação de serviço. Deixa eu voltar aqui. Então, letra E. Eu estou avançando demais, né? Lá na frente. A autorização de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de concorrência, tomada de preço ou convite. A autorização em tese não é nem obrigatória a licitação em certas situações, quando se admite autorização ligada à prestação de serviço público, o que não é muito admitido na doutrina mais contemporânea, fica mais ligado àqueles serviços que em tese o Estado não assume, serviço de táxi, serviço de táxi aéreo, serviços que não são serviços públicos, mas que dependem do aval do Estado, do consentimento do Estado, e seria precário, então seria mediante autorização. Mas enfim, a Lei 8987, ela não fala sobre essa autorização. Então está errado, firmou o gabarito nosso aí na letra C. Tranquilo? Depois peço que você dê uma olhadinha lá no nosso artigo 2º da 8987, que você vai ver que essa questão foi montada em cima do copiou-colou desse artigo. Questão 6. A retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, denomina-se encampação e depende de... Aí nós vamos ter aqui a soma do artigo 36 com o artigo 37. Deu perceber que a encampação ela é algo que a banca gosta de explorar. Tá? Então, dá uma olhadinha lá do 35 ao 40. Do 35 ao 39 fala-se da extinção, as diversas modalidades que existem, os aspectos que são relacionados com essas extinções, porque a banca, a gente percebe que ela gosta de cobrar isso aí. Então, a retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, denomina-se encampação e depende de... Instauração de processo administrativo de verificação de inadimplência, assegurado o direito de ampla defesa. Não, isso é caso de caducidade, quando o contratado é que dá a causa, né? O concessionário, o delegatário é que dá a causa. Autorização prévia da agência reguladora de serviços públicos concedidos, não há qualquer previsão nesse sentido. Tá? A indenização das parcelas, negativo. Não, a indenização ela vai até existir, mas não é uma autorização prévia da agência reguladora. Vai depender disso aqui, ó. Lei autorizativa.
lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis. Bens reversíveis é aqueles que vão ficar no patrimônio público em função da relação com a prestação do serviço que é estabelecida, tá? Ainda que não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Isso aqui é uma soma das informações do artigo 36 com o artigo 37. E é justamente esse aqui o nosso gabarito. Então, nessa questão, o nosso gabarito é a letra C de casa. E como é que se dá a encampação? O poder público quer trazer de volta o serviço, uma decisão meio que política. Ninguém deu causa, não houve assim uma má prestação do serviço por parte do concessionário ou do permissionário. É uma decisão meio que radical, dificilmente acontece e isso acaba gerando uma instabilidade nas relações, né, do público com o privado. Letra D, instauração de processo administrativo de verificação de execução contratual e autorização, não tem nada a ver isso. E prévio decreto de intervenção editado pelo poder concedente, não tem qualquer previsão legal. Então, gabarito confirmado na letra C de casa, ok? Vamos lá, minha gente. Vamos nessa. Questão 7. Contratos administrativos. Questãozinha complicada, né? Não, acho que esse aqui não. Tem uma que vai vir aí na frente que é um pouquinho complicada. Com relação ao motivo para a rescisão dos contratos administrativos, analise as afirmativas a seguir. Se a gente fala rescisão de contrato, a gente está falando do artigo 78 e 79 da Lei 8.666. Então, já pode anotar aí, Lei 8.666, artigo 78 e artigo 79. Item 1. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração... Ele está pedindo o quê? Motivo para rescisão dos contratos administrativos. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui embaixo, só para eu me situar. Ele está pedindo a certa. Motivo de rescisão. Ele não está falando qual a hipótese de rescisão, mas vamos, enfim, raciocinar com a rescisão unilateral por parte da administração. A lentidão de seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço, do fornecimento nos prazos estipulados. Seria uma causa de rescisão unilateral por parte da administração, aquela velha cláusula exorbitante, a gente vai encontrar lá no 79.1, relacionado com essa hipótese que está no 78, um dos incisos lá estabelecidos. 2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão e incorporação, não admitidas no edital e no contrato. Perfeito. Uma série de situações que elas estão previstas lá no artigo 78 também como incisos que admitem a rescisão unilateral na forma do 79, inciso 1. Então, 1 e 2 corretos. 3. O atraso justificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Aí é a maldade, né? Enfim, é só que maldade. O atraso justificado. O atraso injustificado é que vai gerar a rescisão. Então, na verdade, nós temos como correto o item 1 e o item 2. Analisando o nosso gabarito. Gabarito letra A. Somente se as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Perfeito? Tranquilo? Então, o contrato também é algo que normalmente a gente não aprofunda muito. Eu lembro do meu exemplo ainda sou estudante, obviamente, mas focado para concurso público, era sempre alguma coisa, né, que ficava a desejar. Então, bola para frente, vamos encarar a parte dos contratos, tem mais questão aí para a gente trabalhar. Questão 8. As velhas cláusulas exorbitantes, artigo 58, estão todas lá relacionadas. As cláusulas exorbitantes, cláusulas que exorbitam do direito comum, que é o direito privado, peculiares em contratos administrativos, surgem com verdadeira natureza de prerrogativas destinadas ao atendimento de interesses públicos primários, o que é justificativa para a limitação que tais cláusulas impõem aos direitos dos contratados. Do contrário, não seriam justificados. O cara deu uma aula e depois vai perguntar, né? A esse respeito, analise os exemplos de cláusulas exorbitantes a seguir. É porque acho que é para a questão não ficar pequenininha, né? Analise as cláusulas exorbitantes. O que está certo ou está errado?
Ela dá uma aulinha aí e depois vem para perguntar o que é cláusula exorbitante, o que não é. Item 1. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado e com revisão das cláusulas econômico-financeiras para que se mantenha o equilíbrio contratual. Perfeito, tá? Mas não são qualquer cláusulas, não. São as cláusulas de projeto e as de quantitativo. Mas nessa questão aqui ele considerou uma informação genericamente, em sentido amplo, correta. Sempre preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é a tal da comutatividade. Tá? 2. Rescindir unilateralmente o contrato. Então, 1 está certo, tá? 1 está certo. 2. Rescindir unilateralmente um contrato em caso da não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Olha só, aqui é uma rescisão que não é uma cláusula exorbitante ser exercida unilateralmente por parte da administração. Isso é algo que vai afetar o interesse do contratado. Ele vai ter que buscar uma rescisão consensual, se for o caso, ou então uma rescisão judicial, porque o contratado não pode rescindir unilateralmente. Então isso aqui não é uma cláusula exorbitante e nem é caso de rescisão unilateral. Ele está falando de cláusula exorbitante, então o 2 está errado. 3. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens, móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Isso vai ser identificado lá no artigo 58, lá no último inciso. Não lembro exatamente qual é, se é 6, 7, mas ele está lá no último inciso, copiou, colou disso aqui. É a ocupação de todos os aspectos necessários à continuidade de um serviço essencial. Imóveis, material, equipamentos, pessoal, enfim, para que o poder público ele possa dar continuidade a um serviço essencial, não haja ali a interrupção, a descontinuidade daquele serviço. Então tá certo aqui 1 e tá certo o nosso 3. Só dá uma olhadinha lá no 58 de uma forma geral. Então somente 1... Está aqui o gabarito, né? Somente as cláusulas exorbitantes 1 e 3 forem toleradas pela Lei 8.666. A 2 não chega a ser uma cláusula exorbitante, porque é algo que vai ser exercido pelo contratado junto ao Poder Judiciário se ele pretender rescindir o contrato, porque ele não pode rescindir unilateralmente. Isso aí é uma aptidão da própria administração. Então o gabarito aqui, ó, letra D de dado. Ok? A letra E, né, tá falando de 2 e 3, está errada também. Vamos em frente. Voltando. No que diz respeito aos contratos administrativos, assinale a afirmativa correta. Então está pedindo a correta. A rescisão administrativa é a extinção natural do contrato administrativo, motivado pelo adimplemento de suas cláusulas e condições de execução prescritas em lei. Pelo contrário, né, a rescisão é uma ruptura abrupta e não decorrente de um cumprimento regular do contrato. Aqui seria a extinção natural. A extinção natural ela tem a ver com o adimplemento das cláusulas e condições de execução. É aquele contrato que termina da forma que a gente espera que ele venha a terminar. Tá? Letra B. Então está errada a letra A. Letra B. A encampação e a devolução ao concessionário dos bens colocados à sua disposição pelo poder concedente. Tá? Olha só, isso se chama reversão. É quando termina o contrato, aqueles bens chamados reversíveis, que eles estão linkados com a prestação da atividade, eles voltam ao patrimônio público através do fenômeno da reversão, que demanda a indenização nos casos especificados lá na lei. Tá? Aí você vai ver isso lá no artigo 36 da 8987 de 95. 36 da 8987 de 95. C. A denúncia do contrato administrativo é ato unilateral, privado da administração, que desconstitui uma relação contratual com fundamento no interesse público. Aqui ele está especificando algo lá da Lei 8.666 que não está nem na lei. Depois a gente vai falar sobre isso, que a gente vai ver esses dois aqui. Letra D. A caducidade é a modalidade de desfazimento contratual promovida pelo contratante privado quando este entender que a administração é inadimplente.
olha só, isso aí vai ser feito pela via judicial e pela Lei 8987 é algo que é chamado de rescisão, pela Lei 8987. Tá? Mas, enfim, essa seria uma forma genérica de denúncia também por parte do contratado pela Lei 8.666. Tá? Então, caducidade tem a ver com uma má prestação por parte do concessionário de serviço público, do permissionário, aonde ele vai ser submetido a um processo administrativo para que possa se defender e pode ter aquele contrato de concessão ou permissão extinto por uma má prestação por parte dele. Isso está na 8987. Letra E. O contratante administrado, ainda que não haja previsão contratual para renúncia, poderá liberar-se de suas obrigações contratuais, independentemente da anuência da administração. Negativo, né? Não há essa possibilidade para o contratado. Ou haverá um distrato consensual, administração e contratado, ou então, se a administração lá resistir à pretensão do contratado, o contratado vai ter que ir ao judiciário. Ele não pode rescindir unilateralmente. Então o gabarito ficou aqui. Fica atento a esse termo aqui, denúncia. Denúncia é uma pretensão de distrato do contrato. Não quero mais esse contrato. Tá? E ele vai poder ser promovido tanto pela administração unilateralmente, é uma hipótese de rescisão, ou pelo contratado, mas aí será necessária atuação judicial. Porque rescisão ela serve a muitos fins. Unilateral, pode ser judicial. Né? Agora, a denúncia ela é uma tentativa de ruptura pretendida pela administração especificamente. Então, a denúncia do contrato administrativo é um ato unilateral privativo da administração que desconstitui uma relação contratual com fundamento no interesse público. Tá? É meio forçado esse nomezinho, mas atentos à banca. Né? Essa aqui é uma definição que foi entendida como correta. Então, seria a atuação da administração nessa rescisão unilateral. Seria uma rescisão que receberia o nome de denúncia. É um distrato genérico estabelecido. Ok? Então isso aqui é uma novidadezinha que não é comum nas provas. Vamos nessa. Vamos agora entrar em licitação. Com relação às normas gerais de licitação, assinale a afirmativa correta. Letra A. Aqui, vamos lá para a Lei 8.666 e é o artigo 22. O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens imóveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados a quem oferecer maior lance igual ou superior à avaliação. Está pedindo a correta. Em regra, isso aqui está errado, porque bem imóvel será feito por concorrência como regra. Bem imóvel e inservível. Se fosse bem móvel e inservível, estaria correto. Tá? A gente sabe que existe aquela possibilidade de utilizar o leilão para certos bens imóveis decorrentes da ação em pagamento ou procedimento judicial, mas não é disso que está sendo falado aqui. Então, letra A, errada. Letra B. A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Está correto, vai ser o nosso gabarito, é o copiou, colou do artigo 22, parágrafo 1º. E você já deve ter percebido que eles adoram esses artigos, já falei e repito. Licitação, artigo 17 a 26 e mais o artigo 3º, é a base. Pelo menos a FGV tem nos mostrado isso. Letra C. Então teremos erro nas demais. O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, devidamente cadastrados, atenderem às condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Bom, ele pegou a definição de tomada de preço e disse que é concurso, então está errado. Letra D. A licitação é dispensável quando, por quaisquer motivos, possa ser inviável a competição. Aí não é dispensável, é a licitação inexigível. Isso aí a gente já falou na aula passada. A revogação é o afastamento do licitante do processo licitatório em razão da insuficiência de condições subjetivas para licitar. Aí seria a inabilitação e não revogação. Revogação é uma extinção, né, por conveniência e oportunidade da administração do procedimento licitatório. Então, perfeito gabarito letra B nessa questão aqui.
Agora a gente começa a entrar naquelas que já falamos, né? Bastante na aula passada. E a gente vai só fechando as arestas, beleza? Vamos lá. Licitação mais uma vez. De acordo com a Lei 8.666 de 93, é hipótese de inexigibilidade de licitação quando o prefeito municipal contrata a sociedade empresária. Então, inexigibilidade, inviabilidade de competição, artigo 25 da Lei 8.666, que tem 3 hipóteses ali elencadas: fornecedor exclusivo, notória especialização e profissional do setor artístico reconhecido pela opinião pública e pela crítica especializada. Vamos olhar aí o que nós temos aqui. Para locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicione a sua escolha. Errado, isso é dispensa de licitação dispensável do 24. Letra B. Para compra de hortifruti granjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. Isso aqui aparece muito, fica atento, salvo engano, no inciso 12 do 24, mas é dispensável. Letra C. De notória especialização para a prestação de serviços técnicos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal de natureza singular. Perfeito. Artigo 25, inciso 2, relacionado lá com uma das hipóteses do artigo 13, que fala dos serviços técnicos profissionais especializados, gabarito letra C. Vamos ver o erro dos demais. Letra D. De fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural, com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. Mais uma vez, hipótese de licitação dispensável. Vai marcando lá na sua Lei 8.666 essas hipóteses que vão aparecendo aqui. Você vai toda hora ver que nós temos repetições, e você vai acabar lendo na prova exatamente o que você marcou lá na sua lei, nessa nossa preparação aqui de reta final. Vamos lá. E letra E, para fornecimento de gêneros alimentícios urgentes, no caso de guerra ou grave perturbação da ordem. Caso de guerra e grave perturbação da ordem é uma hipótese de licitação dispensável genérica, salvo engano ali do inciso 3º, mas é óbvio, isso aqui poderia acontecer. Tá? Mas o gabarito firmado lá na letra C, na nossa questão 11. Vamos para 12, trazer um pouquinho aqui do pregão. Pregão da Lei 10.520 de 2002. O pregão, modalidade de licitação criada pela Lei 10.520, foi festejado por imprimir maior celeridade e maior economicidade nas licitações e contratações públicas. Acerca do pregão, analise as afirmativas a seguir. Uma lei pequenininha, 10.520, vale a pena a leitura, especialmente o artigo 4º e o artigo 5º. São bem interessantes e estão sempre aí aparecendo nas provas. Vamos analisar as características. Item 1. A inversão de fases, julgando a proposta de preços antes da habilitação e a existência de uma fase de lances verbais como forma de fomentar a competitividade, foram inovações trazidas pelo pregão. Perfeito. Né? Você inverte, ao invés de habilitar e julgar a proposta, você julga a proposta, pega a primeira proposta e vê a habilitação. Se estiver ok, já acaba a licitação. Tá? E antes de analisar de fazer essa habilitação, há a disputa de lances verbais entre aquele que apresentou a proposta inicialmente mais vantajosa e os demais que apresentaram propostas até 10% dessa inicialmente mais vantajosa. Esse normalmente é o método do pregão presencial. Ok? Então tá certo o item 1. Item 2. O pregão é adequado para a aquisição de bens e serviços comuns, sendo considerados como tais aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. Perfeito. É o objeto do pregão. O objeto do pregão é bem e serviço comum. E o que é bem e serviço comum? Artigo 1º, parágrafo. Parágrafo único, salvo engano, da lei. Importante também. Não cheguei a citar, mas o primeiro é importante. E olha só, obra não pode. Tá? E alienação não pode. Então, bem e serviço comum é o caminho. Bem e serviço que não é comum, os serviços técnicos profissionais especializados entende-se que não são comuns. Mas a definição está lá no artigo 1º, está certinho aqui o nosso item 2. Item 3. O pregão foi instituído pela medida provisória número... Pergunta chata, né? Vai perguntar, a coisa aconteceu há, sei lá, tantos anos atrás. Mas é verdade o que está aí. O pregão foi instituído pela medida provisória número 2026 de 2000, ela foi diversas vezes reeditada.
a qual somente permitia que a União a realizasse, o que, após a sua conversão, na Lei 10.520, foi corrigido e estendido para os demais entes. Interessante que você for estudar, acho que não é o caso da nossa prova, mas você for estudar outros concursos, você vai ver que o decreto do pregão presidencial é de 2000 e a lei é de 2002, né? Mas por quê? Em função dessa medida provisória que gerou o decreto e depois foi convertida em lei só em 2002. Então tá certinho, item 1, 2 e 3. Então o gabarito aqui, ó, se todas as alternativas estiverem corretas. Gabarito letra E. Beleza? Vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. Não há tempo a perder. Vale a pena esse concurso, né não? Até eu quase que fui, né, tentar lá o fiscal lá de tributo, mas não é muita minha área contábil não. Estou feliz aqui onde eu estou. Em especial aqui onde eu estou no momento, né? Enfim, atuando aí como professor ajudando vocês. Olha lá. 13. No primeiro mês em que assumiu o cargo de prefeito municipal, Joaquim constatou um verdadeiro caos na merenda das escolas municipais em razão da falta de alimentos. Assim, com dispensa de licitação, providenciou a compra de hortifruti granjeiros, pão e outros gêneros perecíveis. Olha ele aí de novo. No tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. Realizada diretamente com base no preço do dia. Com base na Lei 8.666 de 93, a conduta do Joaquim está certa, está autorizada, está todos os requisitos ali estabelecidos, licitação dispensável. Artigo 24, inciso 12, salvo engano. Depois confere lá, por favor. Então não está errada, né? Não está errada. Não é caso de inexigibilidade na letra A. Troca de modalidade também não é o caso. A letra C também está errada. Princípio da continuidade exige planejamento. Deu uma viajada aqui. Correta, porque existe expressa previsão legal autorizando a dispensa de licitação, no caso, em tela. E ele adotou todos os parâmetros, né? Preço do dia, período necessário para a realização de uma nova licitação, né? Não é porque é hortifruti granjeiro que eu posso sair comprando. É só naquela situação que, por exemplo, o fornecedor não está entregando e não tem como ficar sem aqueles gêneros. Então eu vou adquirir até que eu consiga rescindir o contrato com o fornecedor inadimplente e realizar a licitação para a contratação de um novo servidor. Beleza? É isso aí. Então, gabarito letra D de dado. Vamos ver o que está aqui na letra E. Correta, porque independentemente da urgência, a compra de gêneros alimentícios do tipo perecíveis pode ocorrer sempre quando estiver aqui, ó, que eu estava falando, né? Não é em qualquer circunstância que pode, é só quando se mostra numa situação emergencial, necessária até que se faça uma nova licitação. Beleza? Então, gabarito aí, letra D de dado, confirmado. 14. Com o objetivo de atender ao princípio da eficiência da administração pública e melhor capacitar seu quadro de pessoal, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia pretende contratar determinada sociedade empresária de notória especialização para prestar serviços técnicos de natureza singular, de treinamento e aperfeiçoamento de seu pessoal. De novo, né? Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, inexigibilidade. Serviço singular, tá botando aqui todas as características. Lembrando, para você se safar bem dessa parte de inexigibilidade, dispensa de licitação, saiba bem a inexigibilidade e saiba essa dispensa de licitação aí que toda hora fica aparecendo, né? Bem tranquilo. Cuidado só com aqueles valores que são estabelecidos no inciso 1 e 2 do artigo 24 da 8.666. Cuidado com o parágrafo 1º, que vai falar da ampliação daqueles valores por 2. Mas no mais, é seguir nossa linha aqui de raciocínio. Dominar bem a inexigibilidade. Isso aqui é típico caso de inexigibilidade. Serviços técnicos de natureza singular, artigo 25, inciso 2. Então vamos ver aqui. Terminar, né? O valor global do contrato é de R$300 mil e está de acordo com o preço do mercado. Tudo bem. Na hipótese em tela, incide. É dispensa de licitação? Não. É inexigibilidade de licitação pela inviabilidade de competição. Aqui, ó. Letra B. Letra C, necessariamente a realização de prévia licitação na modalidade de concorrência, não. Necessariamente, licitação tomada de preço, não. Necessariamente, licitação convite, também não. Ele bota esse valor aqui para te enganar, né? Você querer te enquadrar onde? Serviço, R$300 mil. Poderia ser tomada de preço, não é isso? Se fosse algo onde a licitação fosse ser realizada. Beleza? Vamos em frente. Vamos em frente. Tem que correr atrás.
Maria é servidora pública e trabalha como merendeira na cozinha de escola municipal Letras e Artes. Por descuido, Maria deixou cair um objeto pontiagudo enquanto preparava o lanche dos alunos e o estudante João, de 7 anos, acabou o ingerindo junto com o sanduíche. Nossa, onde ele pegou esse sanduíche, né? João foi levado ao hospital, onde ficou internado por 1 mês. Em razão dos danos morais e materiais sofridos por João, caberá indenização baseada na responsabilidade civil. É objetiva, né? Conduta de agente público, escola municipal. E aqui está dizendo que ela deixou cair o objeto quando preparava o lanche. Descuido. Né? Será que isso aqui, né, é culpa? Vamos olhar aí, ver o que a questão nos traz. É objetiva da Maria e não está fora, né? Servidor sempre é subjetivo, depende da demonstração de dolo ou culpa. Letra B. Objetiva do município, que responde pelos danos que seu agente, nessa qualidade, causou a João, sendo prescindível é dispensável a análise do elemento subjetivo e assegurado o direito de regresso contra a Maria nos casos de dolo ou culpa. Aparentemente, o gabarito vai ser esse aqui. Aplicação na do 36, parágrafo 6º da Constituição. Letra C. Objetiva do município, que responde pelos danos que seu agente nessa qualidade causou a João, sendo imprescindível a análise do dolo ou culpa? Não, né? É dispensável, é prescindível. Palavrinha que às vezes atrapalha, né? Quando você lê prescindível, bota dispensável, imprescindível, indispensável, tá? A análise do dolo ou culpa de Maria é assegurado o direito de regresso contra Maria nesses casos. Então ele só mudou o prescindível para o imprescindível, né? Careta. D. Subjetiva de Maria, que responde pelos danos que causou a João, sendo prescindível ou dispensável a comprovação de dolo ou culpa em sua conduta. Não, para ela tem que provar. Aquela velha discussão, né, se pode entrar direto contra o agente público e não contra o Estado. Majoritariamente se entende que não, tem que entrar contra o Estado regressivamente contra o agente, mas a jurisprudência do STJ está admitindo que a escolha deve partir da vítima, por uma questão de proteção da vítima. Enfim, não vi ainda a FGV entrar nessa discussão. Subjetiva do município, na letra E, errado, porque do município é objetivo. Ok? Então, confirmado o nosso gabarito dessa questão, na letra B de bola. Questão 16. Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a afirmativa correta. Letra A. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Aparentemente o cara colou aqui o artigo 37, parágrafo 6º, que é a base da responsabilidade civil objetiva do Estado. Letra B. A característica fundamental da responsabilidade objetiva é a necessidade de restar comprovado pelo lesado a culpa do agente ou do serviço pelo fato administrativo. Bom, enfim, não há necessidade de comprovação de culpa do agente, nem do serviço, pelo dano que foi sofrido pelo agente. Letra C. O fato de ser o Estado sujeito à teoria da responsabilidade objetiva significa que o ente estatal será responsável por tudo o que acontece no meio social? Negativo, né? Essa seria a teoria do risco integral. Ele vai se eximir quando não tiver um agente praticando o dano, for uma falta de serviço e não for comprovada a culpa ou dolo, por exemplo, a responsabilidade subjetiva. Ou então quando existem causas de excludente de nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, enfim, não responde por tudo, de forma taxativa, não. Ele vai ter situações que não vai responder. Letra D. O Estado somente poderá causar danos a particulares por atos comissivos. Não, certas omissões dos agentes públicos podem causar danos e a responsabilidade ela vai se dar da mesma maneira. Tudo bem? Letra E. O direito de regresso é assegurado ao lesado. Lesado é a vítima, tá? No sentido, no sentido de dirigir sua pretensão indenizatória quanto ao agente responsável pelo dano. Não, o direito de regresso é assegurado ao Estado, no sentido de dirigir sua pretensão indenizatória contra o agente responsável pelo dano, desde que demonstre o quê? Culpa ou dolo. Isso aí já é batido pra gente, não é isso?
Então, confirmado aí nosso gabarito, letra A. E olha só, eu já indico aí para você, responsabilidade civil é um tema que é bem explorado pela FGV, então é bom saber. E você já percebeu que todos os temas são explorados, né? Uns mais, outros com maior volume, outros com menor volume, mas todos são explorados, então... Mas é sempre na mesma linha, tá? Sem bloqueio, vamos partir para cima, esse concurso vale muito a pena, tem muita gente aí brigando, mas você só precisa de uma vaga, luta por ela e você vai chegar lá, tá? E direito administrativo a gente vai partir para o gabarito. Esse é o nosso objetivo. Vamos nessa, gente. 17. No que concerne à responsabilidade civil do Estado, analise as afirmativas a seguir. 1. A teoria do risco administrativo se aplica para responsabilizar o Estado por atos legislativos e judiciais próprios. Não, o risco administrativo é na função administrativa. Né? Nos aspectos ligados a atos legislativos e jurisdicionais na atividade específica, os magistrados e os parlamentares, magistrados solucionando conflitos de interesse, emitindo sentenças, e parlamentares editando leis. Será que isso geraria responsabilidade civil do Estado? Em regra, não. Tem as exceções. Né? Salvo engano, a gente viu na última questão, na questão da primeira aula, a lei que é declarada inconstitucional, que eventualmente tenha gerado dano, uma lei de efeito concreto, ou então uma condenação por erro judiciário, ou a permanência. Eu acho que aquilo ali é administrativo, está lá no artigo 5º, né? Tem um dispositivo que fala que o Estado indenizará pela condenação por erro judiciário a quem permaneça na prisão por mais do que previsto na sentença. Eu acho que essa segunda parte ela é mais administrativa do que judicial. Agora, o erro judiciário, não. Condenado por erro judiciário, aí sim poderia gerar a indenização. E aquelas medidas acauteladoras que venham gerar um dano a quem, né, foi objeto da medida acauteladora, como uma interceptação telefônica, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, se ele ficar inocentado ao final e demonstrar um dano decorrente disso. Simplesmente ter sofrido a medida cautelatória e ter sido inocentado ao final não é o suficiente. A jurisprudência entende que é possível indenização se ficar demonstrado o dano, como por exemplo a perda de um emprego. Tá? Bom, então, tá errado 1. 2. No caso de falta do serviço, aplica-se pacificamente a teoria do risco administrativo? Não, é a teoria da falta do serviço, da ausência do serviço, do atraso no serviço. E aí é subjetivo isso aqui, tá? Na responsabilidade civil do Estado. Então tá errado 2. Tá errado 1 e 2, né? 3. O risco administrativo é pacificamente aceito na disciplina dos atos comissivos, que é a ação, comissão é a ação, do Estado que causem danos. Aí sim, aí é o risco, teoria do risco administrativo, é o 37, parágrafo 6º também. Então, correto, só o item 3. Então, olha só, gabarito, letra B de bola. Perfeito? Tranquilo. Se você, por acaso, né, quiser as listas, o Marcelo até me pediu aí, eu esqueci de enviar para ele essa segunda, para ele fazer antes. Foi mal aí, Marcelo. Mas depois você pega com calma. De repente você pode assistir depois da reprise, né? Você faz. Nós estamos no meio da aula também. Enfim. Mas da terceira, lá me lembra para eu te encaminhar antecipadamente. Foi um aluno que me pediu lá pelo Facebook. Se você está aí do outro lado e quer pedir, professor, eu queria as questões antes para poder fazer a terceira aula já tendo me enfrentado. Acho que é bem interessante essa terceira aula você fazer assim. Procura lá no Facebook, pede lá para mim que eu vou encaminhar para você. Beleza? Se quiser, obviamente. 18. O juiz diretor do Fórum da Comarca X determinou a demolição de uma casa pensando ser de propriedade do Estado, para que em seguida fosse expandido o referido fórum. Diante do ocorrido, o proprietário da casa resolve ingressar com ação de responsabilidade civil em face do Estado Y, considerando a referida hipótese, assinale a afirmativa correta. Então vamos para a historinha, né? Determinou a demolição de uma casa pensando ser proprietário do Estado, para em seguida fosse expandido o referido fórum. Isso aí normalmente é aquela chamada, né, desapropriação indireta. Diante do ocorrido, o proprietário da casa resolve ingressar com ação de responsabilidade civil. É óbvio, né, que ele vai ter direito. Vamos analisar aqui as hipóteses. Letra A. O proprietário, nesse caso, terá que comprovar a culpa, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato judicial. Não, né, o cara tentou enrolar aqui.
não é ato judicial, é a administração do Poder Judiciário que está fazendo essa besteira aí, né? B. O proprietário, neste caso, terá que comprovar a culpa ou o dolo, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato judicial. Viajou também. C. O proprietário, nesse caso, terá que comprovar o dolo, vez que é caso de responsabilidade civil por ato judicial. Ele está querendo forçar você a responder que é ato judicial, né? O juiz ali está como administrador. Letra D. O proprietário, nesse caso, terá que comprovar a culpa ou dolo, vez que é o caso de responsabilidade civil por ato omissivo. Pô, omissivo não, é comissivo, é ação. Mas demoliu, já que o juiz desconhecia que o bem não pertencia ao Estado. Viajou. Letra E. O proprietário, nesse caso, não terá que comprovar a culpa, nem o dolo, vez que o caso de responsabilidade civil por ato comissivo. Perfeito. Aqui, ó. Letra E. Demorou, mas chegou, né? Tava até preocupado. Vai que vem uma coisa estranha aí. Qual vai ser o gabarito? Porque só tinha besteira dali pra cima, tá? E o cara tentando te forçar a achar que se for o juiz, então é ato judicial. Negativo. É ato da administração pública no âmbito do Poder Judiciário. Perfeito? Então, letra E, o nosso gabarito. Vamos em frente. Essa aqui eu achei interessantíssima. A gente tem uma série de definições que servem para pautar a nossa preparação. Você copia essas definições aí do lado que você tem uma boa base de estudos. Leia as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Licença é ato discricionário que expressa a concordância da administração com a atividade dos administrados, desde que preenchidos determinados requisitos legais. Não, licença é ato vinculado. Aqueles três atos que andam sempre juntos nos consentimentos de polícia. Licença, permissão e autorização. Que servem também lá na parte de autorização de utilização de bem público e também na parte de serviços públicos. A licença fica mais aqui, no consentimento de polícia. Então a Carteira Nacional de Habilitação seria uma licença. Porque, uma vez preenchidos os requisitos, ela tem que ser concedida. Uma licença para construir, se o indivíduo proprietário preenche os requisitos, ele tem direito a obter a licença. Então a licença é um ato vinculado, que expressa a concordância da administração com atividades do administrado, desde que preenchidos determinados requisitos legais. Então está errado, está falsa Vamos botar aqui a sequência, né? Botar aqui do lado, falsa. Primeiro é falsa. Permissão de uso é ato discricionário que expressa a concordância precária. Precária é aquele passivo de revogação a qualquer tempo, da administração com as atividades dos administrados em que haja predominante interesse público. Perfeito, né? A permissão ela é relacionada com algo discricionário, precário, inclusive as de uso de bem público, tá? Mas que aquela utilização vai em favor de um interesse público também, e não só em benefício daquele que está utilizando. Então, a 2 aqui, verdadeira. Característica de permissão, né? Sempre discricionária e precária. Se ela tiver um prazo, é que ela pode garantir uma indenização caso ocorra a revogação antes desse prazo delimitado. Uma questão de expectativa que esse prazo conferia a uma determinada pessoa de permanecer no uso ou de um bem ou desenvolvendo uma certa atividade. Tá? Próximo, a interdição é o ato que impõe a perda de um bem ou de um direito em favor do Estado. Nesse caso, não é a perda do bem ou de um direito, não é uma interdição. Pode ser, bom, enfim, diversos termos aí, né? Mas pode ser uma desapropriação, pode ser uma apreensão, enfim. Depende da situação concreta, mas interdição não é. Interdição é uma medida restritiva do desenvolvimento de uma atividade de caráter punitivo, enfim, mas que não caracteriza a perda de um bem. Então, próximo aqui, falso. Autorização é ato vinculado. Não, autorização é ato discricionário e precário também, que manifesta uma concordância precária da administração com a atividade exclusiva e interesse dos administrados. Seria, por exemplo, uma autorização para que alguém portasse uma arma, ou para que alguém pudesse pescar em uma área pública, em um bem de uso especial, como uma área militar. Então tá fora aqui. É falso. E D, e a última, né? Revogação é a modalidade de retratação manifestada pela administração ao desfazer ou modificar um ato discricionário por ela praticado. Perfeito, revogação tem a ver com ato discricionário. Retratação, né, seria uma extinção mediante a reavaliação de seu mérito administrativo. Só faltou aqui dizer que é por conveniência, oportunidade superveniente. Então aqui está verdadeiro.
Então vamos ver o nosso gabarito ali embaixo. FV, FFV. Tem que estar assim, né? FV, FFV. Perfeito? Gabarito letra A. Tranquilo? Ótimas, né, definições para que a gente se utilize como mecanismo de estudo aí na nossa questão. Então se liga nessa questão, eu quando a vi achei muito interessante. 20. O secretário estadual de Educação determinou a remoção ex officio de Mariana, professora de matemática de colégio estadual situado em Salvador, para um colégio do interior. Remoção de servidor. Mariana conseguiu reunir provas de que o ato administrativo que determinou sua remoção, em verdade, ocorreu por retaliação e não por atender a interesse público, já que são antigos desafetos pessoais. O ato do secretário de Educação, bom, se não foi para atender o interesse público e ela arrumou prova, há um desvio de finalidade, há um desvio de poder nisso aqui. E o ato ele tem que ser invalidado, com vício no elemento finalidade. Então vamos dar uma olhadinha nas questões, nas alternativas. Letra A. Não poderá ser invalidado por quem, se tratando de ato discricionário, o agente público tem liberdade na valoração de todos os elementos do ato. Não são todos os elementos, vai avaliar motivo e objeto. E, enfim, o fato de ser discricionário não descaracteriza a possibilidade de ser invalidado por ser ilegal. Então está errado. Letra B. Não poderá ser invalidado por quem, se tratando de ato vinculado, não é ato vinculado, enfim, basta que o agente público, pode ser invalidado, basta que o agente público observe formalidades legais para a sua prática e alegue que atendeu o interesse público. Errado, o ato ali é discricionário e pode ser invalidado. Vamos ver as três aqui que aparentemente sairá o nosso gabarito. Poderá ser invalidado porque, não obstante se tratar de ato discricionário, o agente agiu com abuso de poder, por usurpação de função. Aí não, né? Ele é o agente competente. Não houve incompetência aqui. Com vício no elemento forma, né? Misturou uma coisa com a outra. Usurpação é vício de competência. Tá fora. Letra D. Poderá ser invalidado porque, não obstante se tratar de ato vinculado, o ato é discricionário. O agente agiu com abuso de poder, por excesso de poder, com vício no elemento do ato administrativo competência. Né? Não foi excesso de poder, ele fez aquilo que ele pode. Mas só que ele desviou a finalidade. Então, provavelmente está aqui. Poderá ser invalidado, tá? Porque, não obstante se tratar de ato discricionário, o agente agiu com abuso de poder, beleza. Por desvio de poder, a modalidade de abuso de poder, desvio, onde o agente é competente, mas utiliza sua competência para satisfazer interesse particular em detrimento do interesse público. Com vício no elemento administrativo, finalidade. Perfeito, que ótimo para estudar. Maravilha. Ficou com dúvida aí, já sabe, né? Me aciona lá no Facebook, no e-mail, que você já tem aí. Gabarito letra E da nossa questão 20. Tá vendo ali a hora? Bom, passamos um pouquinho, porque a média seria 20 por hora. Mas as outras, 20 por hora é velocidade razoável, né? 20 por hora. Bom, as outras vão fluir mais rápido, porque são daqueles temas que a gente bate rápido. Não vou parar não, tá? Não vou parar não, você aí tem pouco tempo para beber uma água, não vou sair aqui nem do estúdio, só para molhar a garganta, né? Exatos aí, 1 minutinho, vai lá. Ou não vai, né? Ou não vai, eu não vou sair nem daqui. Água.